Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, terceira semana. O título geral desta terceira semana é Permanecei nele, como a unção vos ensinou. O título da quarta-feira, O Espírito habita em nosso espírito. E o versículo, João 3, versículos 6 a 8. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E esse dia, Senhor, nós queremos estar na Tua presença, andar contigo, ser guiados por essa unção que é a Tua própria pessoa dentro de nós. Amado Senhor, sem a Tua presença, nós não temos descanso, mas com a Tua presença, além do descanso, nós podemos ser perfeitos. Somente a Tua vida, o Teu Espírito dentro de nós pode nos guiar para fazer a Tua vontade, pode nos guiar a enfrentar todas as tempestades que ocorrem em nossas vidas. Com a Tua presença, nós podemos seguir adiante. Por isso, Senhor, nós queremos aprender a descansar na Tua presença. Queremos aprender a exercitar o nosso espírito, pois é onde o Senhor está, a ouvir a Tua voz dentro de nós, a permanecer em Ti, essa unção que em tudo nos guia, todas as coisas nos ensina, esse Espírito que a todas as coisas perscruta. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu e pelo Teu Espírito, que é a Tua própria pessoa dentro de nós. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nesta quarta-feira o título é O Espírito habita em nosso espírito. Desde a criação do homem, em Gênesis 2, nós já vemos que Deus ele cria o homem de forma especial. Primeiramente, ele cria o homem do pó da terra. E é muito interessante, né? Porque o homem poderia ter sido há muito material mais nobre do que o pó, não é? Então o homem poderia ter sido criado como um ouro, com pérolas preciosas, pedras preciosas, enfim. Mas veja, a intenção de Deus ao criar o homem é que esse o recebesse. Por isso, Deus criou o homem do pó da terra, o corpo, mas com um espírito dentro deste homem. Então a ideia de Deus é que o homem o recebesse como vida, como espírito para dentro de si, e o resultado seria o quê? Seria frutificar. É essa a bênção e também a missão que Deus dá ao homem em Gênesis 1. Ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Por que eu fiz essa comparação? Porque vejamos a ideia de Deus, não é? Ele faz o homem do pó da terra, não faz o homem de ouro, de algum material precioso, porque é o pó da terra que dá fruto. Ou seja, é quando a semente cai na terra que ela frutifica. Se a semente cai no ouro, ela não frutifica. Se a semente cai em uma pedra preciosa, ela não frutifica. Mas quando ela cai na terra, ela frutifica. Então você já percebe que o jeito que Deus forma o homem, ali do pó da terra, e a terra sendo essa que dá a semente, dá o fruto, criando o homem com o espírito, que é um órgão que pode conter a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque criatura nenhuma pode conter a Deus, nem os próprios anjos. Mas o homem, ele foi criado com o espírito para conter toda a grandeza, a glória de Deus. Veja que coisa maravilhosa. E quando Deus cria o homem, então dessa forma, né, do pó da terra, com o espírito e com uma alma vivente, com uma personalidade. Cada homem, cada mulher, cada ser humano tem a sua personalidade própria. Então quando ele cria esse homem, ele coloca esse homem diante da árvore da vida.
Isso é um grande sinal para nós. Um sinal de que o que importa para Deus e para nós é a vida. O Senhor Jesus falou em João 10, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. E quando ele diz também, as minhas palavras, elas são espírito e são vida. Então tudo é para que nós tenhamos vida. E não é qualquer vida, é a vida de Deus. Então esse versículo que nós lemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos do espírito, nós nascemos com a vida de Deus. E essa vida agora quer crescer. Porque é essa vida, a vida de Deus, que expressa Deus. Um papagaio ele pode tentar falar e imitar o homem, mas isso é muito raso. Porque para ele conseguir imitar o homem, ele precisa da vida do homem. Da mesma forma, para que nós possamos expressar ao Senhor. E ali em Gênesis fica claro, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para expressar o Senhor. E fomos criados como um vaso para conter a Deus. Por quê? Porque só a vida de Deus expressa a Deus. Então quando o Senhor nos criou com esse espírito, e ele coloca Adão e Eva na frente da árvore da vida para que eles comessem, o símbolo, a figura é o que acontece conosco quando nós recebemos o Espírito Santo. O Senhor Jesus, João 6, ele diz, eu sou o pão da vida. Quem come de mim não vai ter fome. Quem bebe de mim não vai ter sede. Quer dizer, o Senhor Jesus, como Espírito, é para nós nos alimentarmos, nós assimilarmos. É como a terra que recebe a semente e dá fruto. E esse Espírito Santo, que é o próprio Deus, eu vou ler aqui um trecho que fala sobre isso, o Espírito Santo, o próprio Deus, que está dentro de nós, essa unção, é para nós, irmãos, vivermos na presença de Deus. Se nós vivemos por regras, por leis, ou pelo que a gente entende que é correto, nós sempre vamos desagradar ao Senhor. Um exemplo claro é o que acontece com Abraão. Abraão, em Gênesis 16, ele recebeu a visita do Senhor, o Senhor falou para ele que ele teria um filho, e aí a esposa de Abraão, ela fez uma trama, entre aspas, falou assim, bom, se é para ter um filho, vamos ajudar Deus. Aqui, Abraão, toma minha serva, você vai coabitar com ela, e aí vai ter um filho e a promessa de Deus vai ser cumprida. Mas isso não é a maneira de Deus. A maneira de Deus, irmãos, é nós como um vaso e Deus fazendo a obra. Ali Sara, ela quis agir não como um vaso para receber, não como a terra para receber a semente, mas ela quis agir como Deus, como se fosse Deus. E ali Abraão ficou, pelo menos a gente vê um salto entre Gênesis 16, o último versículo, e Gênesis 17, 1, um salto de 13 anos. E em Gênesis 17, 1, quando Deus aparece para Abraão, quando ele tinha 99 anos, o que o Senhor disse para Abraão? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Aqui o Deus Todo-Poderoso é o El Shaddai. E a raiz dessa palavra, ela tem relação com aquele úbere da vaca que alimenta o bezerro. Então, para aquele bezerro, o que ele precisa está ali, é a mãe, a vaca que está suprindo tudo que ele precisa. Então, quando Deus fala dessa forma para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, ele quer dizer, tudo que você precisa, eu sou. O que você precisa é aprender a andar na minha presença. E aí, você não vai mais cometer esses erros como cometeu com relação ao filho da escrava, Ismael. Você não vai mais me desagradar, você vai andar segundo a minha vontade. Então a unção que tem em nós, irmãos, ela funciona desse jeito. Mas é preciso que nós permaneçamos na presença do Senhor. É por isso que o finalzinho do versículo de 1 João 2,27, se você não lembra, João 2,27 diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós
e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a Assunção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então nós precisamos aprender a permanecer na presença do Senhor. E ontem, na terça-feira, quando nós falávamos da composição do óleo da unção, nós vimos que aquelas 4 especiarias, elas dizem respeito em tipos, em figuras. Elas são figuras da morte, da eficácia da morte, da ressurreição e da eficácia da ressurreição de Cristo. Quer dizer, a morte no sentido de matar em nós aquilo que é, vamos tomar o exemplo de Abraão de novo, aquilo que quer produzir o Ismael. Então, nessa unção, há a eficácia da morte para não deixar que nós tomemos o mesmo caminho que Abraão, produzindo fruto errado, o fruto que não é bem-vindo pelo Senhor, o Ismael. E também a eficácia da ressurreição. O que é isso? É o poder que atuou no ventre de Sara, que já era uma senhora idosa e não podia mais ter filho. Esse poder da ressurreição que atua em nós, essa eficácia que nos faz frutificar o fruto correto. Mesmo quando parece que não vai haver fruto, que não tem jeito. O fruto correto é Isaac. Então, quantas vezes, irmãos, veja como é importante nós estarmos na presença do Senhor. Quantas vezes houve tempestades na nossa vida? Você se lembra ali de Mateus 8, quando os discípulos eles entram no barco e ali o Senhor estava no barco e de repente começa uma grande tempestade, ventos, o mar agitado, e eles pensaram que eles iam morrer. Mas no final você sabe o que foi o diferencial? O diferencial foi o Senhor estar no barco, ou seja, a presença do Senhor. Eu vou dizer algo para você. Querido irmão, querida irmã, preste atenção. Você sendo um cristão ou não, as tempestades vão chegar. Você pode olhar para as pessoas que você conhece que não são cristãos, elas passam por tempestade. Você pode olhar as pessoas que você conhece que são cristãos, elas passam por tempestades. Então a questão da tempestade, ela é certa, vai vir tempos difíceis. O ponto é, quando a tempestade chega, nós podemos descansar, porque nós temos a presença de Deus. E aí é o que o alimento diário de hoje nos mostra, o exemplo de Moisés. Ali em Êxodo 33, o Senhor disse que não ia mais junto com o povo de Israel, ia mandar um anjo. Talvez para alguns já baste. Falou, um anjo, olha que maravilha, o anjo vai nos guiar. Mas Moisés, irmãos, ele era alguém que tinha comunhão com Deus. Ele sabia que é incomparavelmente melhor a presença de Deus do que todas as outras coisas, do que anjo, do que qualquer coisa material. Muitas vezes nós trocamos a presença de Deus, na verdade, porque nós não estamos acostumados a permanecer na presença de Deus. Nós não conhecemos o Senhor. Enquanto você começa a conhecer o Senhor, você age como Moisés agiu. Quando o Senhor falou para ele, não, agora eu vou mandar um anjo adiante de vocês, Moisés falou assim, não. Versículo 15, Êxodo 33, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Porque ele estava acostumado, irmãos, que a presença de Deus é superior a qualquer coisa, a qualquer alegria desse mundo, qualquer prazer, torna efêmero qualquer prazer desse mundo. Por quê? Porque na presença do Senhor existe, como é o óleo da unção, existe a eficácia da morte e da ressurreição, ou seja, não importa se você está bem ou se você está mal, Deus ele vai, com a sua presença ele vai transcender tudo. Isso, irmãos, é o que nós temos dentro de nós. E aí, o que o Senhor respondeu para Moisés? Ele disse, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Você entendeu? Então vem a tempestade, ela vai chegar, mas a questão é, se você tem a presença do Senhor, se você permanece nele, se a unção fala com você, veio a tempestade, mas você está descansando. O vento está soprando, a água está batendo no barco,
mas você está descansando porque você sabe, o Senhor está aqui. E às vezes, né? Agora eu vou ler aqui na página 47, porque às vezes alguns entendem e acabam separando, e nós mesmos às vezes acabamos separando o Deus, né? Como se fossem três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, irmãos, é um só Deus. Quem está dentro de nós, quando a gente fala da unção, do Espírito, é o próprio Deus. E eu vou ler isso aqui na página 47, explica isso, não é? Na verdade, eu vou começar na página 46, no último parágrafo. Quando cremos no Senhor, recebemos o próprio Cristo em nosso interior, e o Espírito de Deus passou a habitar em nós. O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo são um só. Alguns no cristianismo têm uma visão triteísta, isto é, acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses distintos. Todavia, nós sabemos que Deus é um só. A Trindade é para nossa comunicação com Deus. É a maneira de o Pai, que habita em luz inacessível, chegar até nós. Nela, o Pai é como um manancial profundo, que ninguém consegue alcançar. Cristo, o Filho, traz o Pai à superfície como uma fonte, e o Espírito é o rio que flui para alcançar muitas pessoas. Portanto, a Trindade permite que Deus, como vida, alcance o homem por meio do Espírito. Hoje recebemos a vida eterna por intermédio da palavra. A vida que está no manancial, o Pai, é a mesma vida que está na fonte, o Filho, e que também está no rio, o Espírito. O conteúdo é sempre o mesmo, água, ou seja, o mesmo Deus. Hoje, o Espírito do Deus triuno está dentro de nós. E se esse Espírito está dentro de você, querido irmão, querida irmã, você pode acessá-lo em qualquer momento, em qualquer lugar. Se você acordar no meio da noite, na escuridão do seu quarto, você pode estar na presença de Deus. Às vezes você acordou assustado por alguma coisa. Se você está com algum problema, alguma coisa, você pode estar na presença de Deus. É o que eu disse, a tempestade vai vir. A questão é, você precisa aprender a descansar e a usar a presença de Deus. Porque isso é nosso. O Espírito Santo, Paulo diz em Efésios 1, que ele é para nós como um penhor da nossa herança. O que significa isso? Que Deus, ele não tem nada superior a ele mesmo para jurar, então ele jurou por si mesmo. E ele deu como um penhor para nós o seu Espírito, para garantir que a nossa salvação é eterna e garantir o que nós vamos receber quando ele voltar e na Nova Jerusalém. Então, um penhor, o que é? Suponhamos que você precise de R$2.000 emprestado, você não tem aonde arranjar. Aí você pega um relógio, o relógio vale R$10.000. Você vai numa loja de penhor, você penhora, você faz um acordo com o dono da loja. Aí você fala assim, olha, você me empresta 2.000, vai ter o juro, né? Eu vou te pagar, por exemplo, 2.500. Se eu não te pagar, o relógio fica para você, que vale muito mais do que a minha dívida. Então o Senhor nos deu o seu Espírito, um penhor, né? Esse penhor, para que nós entendamos que o que Deus quer conosco é muito sério. Que Deus nos ama e Ele quer nos levar para a glória. Ele colocou o Espírito dele dentro de nós, porque o objetivo final de Deus é nos levar para dentro dele mesmo. Que coisa maravilhosa! Precisamos aprender a desfrutar mais da presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.